Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube e mais uma mensagem de Deus para a sua vida, para abençoar a sua vida. Não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mensagens poderosas da parte de Deus. Uma palavra de Deus pode mudar tudo. Gênesis capítulo número 1, versículo 3, disse Deus. E essa palavra mudou tudo, e tudo que era trevas se tornou luz, tudo que era vazio se tornou preenchido, tudo que era abismo se tornou jardim. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos começando aqui mais um vídeo especial para você e uma palavra profética, com um tema especial. Como fazer algo grande para Deus e algo grande para o mundo. Fazendo algo grande para Deus e algo grande para o mundo. Esse é o tema do vídeo que nós estamos falando hoje. Vamos ler um texto bíblico e vamos começar a nossa aula nesse dia, mais uma vez, baseado nas Escrituras, sempre na Palavra de Deus. No Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo número 1, no versículo número 9 em diante, nós temos o texto o seguinte. Vamos ler o que está escrito no texto. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz, tem que prestar atenção na palavra de Deus, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem se comprazo. Versículo de número 12, o versículo 13 é especial. Temos que atentar para isso. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Logo o Espírito impeliu Jesus ao deserto. E ali Jesus esteve, e ali esteve por 40 dias, no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O texto diz, o texto de Marcos que agora acabamos de ler, Jesus está sendo preparado, Jesus foi preparado em todo o Antigo Testamento para fazer algo grande para Deus, para seu Pai, e algo grande para o mundo. Nós fomos chamados para fazer algo grande também para Deus e algo grande para o mundo. E quando nós começamos a fazer algo grande para Deus e para o mundo, devemos seguir o exemplo de pessoas que fizeram e que já foram em nossa frente. E se tem um exemplo melhor de alguém que fez algo grandioso, em que o mundo não consegue apagá-lo, e nem o mundo espiritual e o mundo físico pode apagá-lo, algo que agradou tanto a Deus e agradou tanto ao homem, pelo que Jesus fez. Nós estamos aqui agora. E pelo que Jesus fizera, nós somos abençoados todos os dias das nossas vidas, porque encontramos Deus na pessoa bendita de Jesus. Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, Jesus ensinava. Ele ensinava falando com as suas palavras e ele ensinava fazendo. Tudo que Jesus fazia era intencional e tudo que ele dizia era intencional. E tudo que Deus fazia com Jesus, através do Espírito Santo, também era intencional. Deus não faz nada que não seja projetado ou seja planejado. Deus é o único ser que não precisa de planos, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele não precisa de planos para a vida dele, mas ele faz planos, não para ele faz planos para nós, e ele tem um plano para você. E o plano que ele tem para a sua vida é que você faça algo grande nesta terra, tanto para ele, tanto para o mundo e para você mesmo. Deus não precisa de planos para ele, mas ele faz plano. Por isso o profeta diz: bem sei eu, os planos que tenho sobre vós, não é sobre ele tem planos sobre vós. E o Senhor Deus teve um plano para o seu filho, para Jesus. E no plano que ele tinha para Jesus, era que Jesus seria grande.
Agora nós estamos lendo um texto em que Jesus está iniciando o trabalho que ele veio fazer na terra. Aqui é o início de como Jesus começou a fazer algo grande para Deus. Como ele começa? Então, como ele começa e como ele finaliza? Então, queremos saber como alguém fez algo tão grande como ele começou. Então, vamos ver como Jesus começou. A Bíblia diz que é muito poderoso esse texto, que João está batizando, João o Batista, o primo de Jesus. Agora perceba como Deus tem os tempos preparados para nós e alguns não entendem o tempo. E não entende o seu tempo, é necessário entender seu tempo para que não fique depressivo, ansioso ou decepcionado com Deus, com as pessoas e com tudo. Porque há um tempo de tudo amadurecer no reino de Deus. Agora, João, diz a Bíblia que 5.000 pessoas ia ter com João todos os dias no deserto. João está batizando e 5.000 ia ter com ele. João era um homem notório e percebido naquele tempo, quando o próprio Jesus não era percebido. João, uma multidão está em volta do Jordão. Jesus está passando no meio da multidão, mas ninguém o percebia. Jesus estava oculto, ninguém o via, ninguém o aplaudia, ninguém o exaltava. Jesus está passando no meio do povo, enquanto todo mundo está olhando para João, olhando para a pregação de João e para o batismo de João, e Jesus está inteiramente em um anonimato. Ninguém o perceberam, mas Jesus não se irritou com isso, porque ele sabia qual era o tempo dele. Quem sabe qual é o seu tempo, não se preocupa com João que saem na sua frente, porque João está preparando o caminho. Até que João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém o percebia ele. Nem João sabia, a ponto que o evangelista João diz que o Deus teria que identificar quem era Jesus. E João dizia: tem um que é maior do que eu não sei quem é. Mas ele está no meio de vocês, mas eu não sou digno de altar a palca dos seus pés. Porque quem sabe o tamanho da sua grandeza não se preocupa com a notoriedade. João estava notório, mas o maior do que ele estava oculto. E às vezes tem coisas na sua vida que Deus tem que deixá-las ocultas. Tem momentos na sua vida que Deus tem que te ocultar, tem que te esconder. E você percebe até que pessoas menores do que você estão fazendo coisas maiores e recebendo aplausos, estão seguindo a eles. Porém, João dizia: há um que é maior do que eu. Quando Jesus chegou, João o identificou e disse: esse aqui. E a Bíblia diz que João chegou até Jesus chegou até João e para ser batizado. Agora, vamos prestar atenção no texto. É necessário prestar bastante atenção nesse texto. Olha o que o texto diz: e aconteceu naqueles dias naqueles dias em que Jesus, tendo ido de Nazaré a Galiléia, foi batizado por João no Jordão, e logo saiu da água, e viu-se os céus abertos, e o Espírito descer em forma de pomba. A Bíblia diz que quando Jesus entra na água e ele é batizado por João, o céu se abriu. O evangelista Mateus diz que o céu se abriu. Primeira coisa, o céu se abriu diante de Jesus. E uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo a minha alma. Isso é Deus falando, e Deus falou sobre o filho, e Deus entrega a voz ao filho. Isso abre um caminho para me ensinar tanto o poder dessa voz, mas não é isso que eu quero ensinar. E Jesus vai sendo batizado, a voz do Senhor falou, em seguida que a voz do Senhor falou, testificando e fortalecendo Jesus para ir ao deserto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus está nos ensinando. E você, como pai, ou como mãe, ou como alguém que é um líder, tem que entender essas coisas. Aqueles a quem você lidera, ou aquele a quem você treina para um grande propósito, ele precisa receber a palavra que Deus deu a Jesus. Ali em seguida, o Espírito Santo ia impelir Jesus ao deserto, impeliu Jesus ao deserto. Só que Jesus não foi ao deserto somente por ser Jesus. Antes de Jesus ir ao deserto, o Pai deu a Jesus um dos maiores segredos que nós devemos dar àqueles a quem nós lideramos, e todos os pais devem dar aos filhos.
quando o Espírito enviou Jesus ao deserto, diz a Bíblia que o Pai disse: esse é meu filho amado em quem me compraz a minha alma. O que aconteceu? Antes de Jesus ir para o deserto, o Pai encheu ele de palavras de amor. O Pai encheu ele com a palavra dizendo: filho, você é meu filho. Primeira coisa que o Pai disse, a voz. Até então, até esse momento, esse exato momento, não se ouvia. E biblicamente falando, não se ouviu. E os céus de modo algum, os céus bradou. Em nenhum momento essa voz desceu dos céus, falando nada sobre Israel, sobre ninguém. Mas quando Jesus está sendo preparado para ir ao deserto, diz a Bíblia, que o Pai falou e encheu Jesus de uma palavra de amor. Encha as pessoas a quem você encha o seu esposo antes de ir ao trabalho de palavra de amor. Encha a sua esposa antes de ir ao trabalho com palavras de amor. Encha os seus filhos antes de ir para a escola, antes de ir para o trabalho de palavras de amor, porque lá na escola, lá no trabalho, lá onde eles estão indo, a rua, a faculdade, é o deserto deles. É lá onde o tentador espera. É onde o tentador espera os nossos filhos. É onde o tentador espera seu esposo. É onde o tentador espera sua esposa. É onde o tentador está esperando. E às vezes nós deixamos as pessoas saírem do nosso rio, do nosso Jordão, e deixamos elas irem vazias. O Pai fez isso. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Mas o Espírito não conduziu Jesus vazio. O Pai encheu ele de palavra. Este é meu filho. Filho, eu te amo. Esse é meu filho amado. O Pai diz: este é meu filho amado, em quem se comprazo a minha alma. Vamos, preste atenção no texto. É poderoso o texto. É necessário prestar atenção no texto e você perceber o que o texto está dizendo. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: e os céus abrindo em forma corpórea, olha o que o texto diz. E ouviu-se uma voz dos céus, ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: tu és o meu filho amado, em quem se comprazo. Se você quer fazer uma coisa grande para Deus, se encha da palavra de Deus. Porque o Pai encheu o Filho primeiro da palavra. O Pai encheu o Filho primeiro do amor dele. O Pai encheu o Filho de um amor. Se deseja fazer algo poderoso para Deus e para os homens e para esta terra, não podemos fazer nada. Eu não posso ensinar para você. Eu não posso realizar nada neste mundo se não tiver preenchido das palavras de Deus e das palavras do amor de Jesus Cristo. Cheio dessas palavras, eu não consigo. Então, seu filho não vai conseguir permanecer na escola, na faculdade, com a sua família, com Deus e com a sua fé, se não for preenchido com palavras de amor. Sua esposa, seu esposo não vai conseguir se eles não forem preenchidos. Se você quer que eles façam algo grande, se você quer fazer alguma coisa grande, se encha da palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui agora. É por isso que eu estou ensinando neste momento, através deste vídeo, desse meio de comunicação, para que você seja cheio de palavra de amor de Deus, para que você acredite no poder que Deus e que o Espírito Santo te me manda de te falar para você, né, através desse meio de comunicação, para que você se encha da palavra do amor dele. Por quê, pastor? Porque todos os dias saímos para o nosso deserto. A Bíblia diz que quando Jesus está saindo das águas, e Lucas diz que Jesus orando, quando ele saiu, Jesus orando, o céu se abriu, o Espírito desceu. Agora perceba, e vindo sobre ele, Jesus está cheio de palavra de amor, está cheio de palavra do Pai, e agora o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, e o Espírito conduziu ao deserto. Se deseja fazer alguma coisa grande para Deus, é necessário ser dirigido pelo Espírito Santo. Um homem grande, não, na maioria das suas vezes, os homens grandes da Bíblia, os homens grandes que Deus levantou, detalhe, e nem os homens grandes os homens grandes da história foram seguidos somente pelos seus pensamentos. Eles foram seguidos por orientações.
E os homens da Bíblia foram seguidos pela direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo você nunca irá errar. A pessoa mais sábia da terra é o Espírito Santo. Ninguém tem a informação que o Espírito Santo tem. Só o Espírito Santo tem o conhecimento que nos falta e a sabedoria que nos falta. Agora, a sabedoria do Espírito Santo não é entendida muitas vezes pela nossa carne, ou pela nossa vontade, ou pelos nossos desejos. Porque o lugar aonde o Espírito Santo dirige a Jesus não é um lugar que queremos, é um lugar que queremos evitar. Mas eu nunca vi alguém realizar algo grande em um lugar de conforto. O conforto, há quem diga que o conforto é o fim de todo artista, ou o conforto é o fim de todos os grandes heróis. Na verdade, o Espírito Santo pega Jesus e conduz Jesus ao deserto. Talvez você deve estar num deserto e deve estar se perguntando por que não consegue sair desse deserto. E está passando no deserto, e o deserto tem sido a cada dia afluindo de uma forma terrível na sua vida, e você não sabe por que está passando por ele. Foi levado ao deserto por Deus, pelo Espírito Santo, porque Deus acredita em você, e o Espírito Santo quer que você faça algo grande para ele e algo grande para este mundo. Não rejeite o deserto da Judeia. Rejeitar esse deserto é rejeitar o poder, é rejeitar a credibilidade do Espírito Santo. Lembre-se que quando Jesus chegou até João, ninguém o conhecia. Quando Jesus chegou até João, ninguém sabia quem era Jesus. Ninguém o percebera. Ninguém deu a ele nada, ninguém acreditou, ninguém confiou, ninguém deu credibilidade. Quando Jesus chegou até João, Jesus estava completamente no anonimato. E até aqui o Pai fala e ele segue. E Jesus levou o deserto. Não fuja do deserto, porque quem foge do deserto não fará grandes coisas na vida. Segunda coisa, diz a Bíblia, e estando Jesus no deserto jejuando. Eu não sei eu não sei. Aonde aqueles que são grandes, mulheres de Deus, homens de Deus, eu ainda não conheci, desde os tempos, alguns anos de ministério, as pessoas que foram grandes, que não conheceram os princípios do jejum, o princípio do deserto e o princípio da oração. Agora perceba que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para um lugar de escassez. Deserto, um lugar de escassez, a ponto que a Bíblia diz que Jesus teve fome. Essa fome identifica escassez. Essa fome identifica que está faltando a coisa mais básica que um ser humano possa ter, é o pão. Está faltando o que é mais básico, é uma escassez. Todos os homens grandes, todas as mulheres grandes, todas as pessoas grandes passaram por um tempo de escassez. O tempo de escassez, na verdade, não é o fim das coisas. O tempo de escassez é o começo de grandes coisas. É nessa escassez que se provará ao diabo, a quem você teme. É nessa escassez que você provará ao inimigo, a quem de verdade você confia. É na escassez a quem você prova a sua fé. A sua fé é provada pela escassez que a gente enfrentamos, o deserto quente, que está nos cercando, ladeando a nossa volta. Agora lembre-se, agora Jesus está no deserto. Agora perceba, ele está no deserto. E não é só estar no deserto. Aqui vem a coisa poderosa de Deus para a sua vida agora. Deus tem algo poderoso na sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 11 e o versículo 13. Está escrito o seguinte. E logo o Espírito, 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Versículo de número 13 diz o seguinte: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. Vamos lá. Ele foi. Agora nós temos deserto, diabo, e feras. Jesus está no deserto, cercado pelo diabo e cercado pelas feras. Jesus só tem o deserto, diabo e feras. Talvez você deve estar passando por isso. Alguém que vai fazer algo grande para Deus sempre será cercado por um deserto, por um diabo
e por muitas feras. Existem muitas feras que querem te devorar. O diabo tenta te enfraquecer todos os dias. Tenta te enfraquecer todos os dias. O inimigo aproveitou o deserto e as feras que o cercavam Jesus e a escassez para enfraquecê-lo. Mas Jesus estava fortalecido com as palavras de amor que o Pai havia dado no rio, com o jejum que ele estava fazendo e com a oração que ele estava fazendo. Se alguém deseja fazer algo grande para Deus, é necessário receber estas palavras. Sacrificar-se a si mesmo. Quando você jejuma, você leva o seu corpo em sacrifício. Você leva o seu corpo ao altar. E a sua carne é sacrificada no altar de Deus. Quando você quer fazer algo grande para Deus, você ora. E estando ali, o que foi que o Espírito Santo deu a Jesus? Para onde o Espírito Santo levou Jesus? O Espírito Santo levou Jesus para um lugar deserto, para o diabo e para as feras. Agora você não pode temer, porque Deus é maravilhoso. A bondade de Deus, alguém que sempre fará algo grande para Deus, receberá esse poderoso benefício. E os anjos o serviam. A Bíblia diz que os anjos o serviam. Os anjos o serviam. É poderoso o que Deus está fazendo para você. Enquanto eu estou falando agora, e você que assiste agora, os anjos de Deus te cercam, os anjos do Senhor cercam a sua vida, os anjos do Senhor estão em sua volta, os anjos do Senhor trabalham. Hebreus capítulo 1, versículo de número 14 diz: porque não são eles espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No seu deserto, na sua luta, aonde você estiver, há os anjos de Deus que te cercam neste momento agora. Os anjos te servem. Porque alguns sofrem muito, porque não entendem o poder das Escrituras e não conhecem os direitos que você tem. Alguém que irá fazer algo grande para Deus, é cercado pelos anjos do Senhor. Lembra a Bíblia do livro de Jó, capítulo 1? Jó era um homem grande, estava fazendo algo grande para Deus, para mostrar a fidelidade. Havia uma cerca de anjos que o cercava a vida de Jó, que Satanás diz: tira a cerca que tu colocou em volta, que eu acesso a vida dele. Aos anjos do Senhor te servem. Eu quero, no nome de Jesus, liberar uma palavra para você agora, que os anjos do Senhor sejam manifestados em sua vida, que você os veja. Como diz Hebreus, que eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você não tem que ter medo de fazer algo grande, não tenha medo de ser grande, tenha medo de ser comum. Eu vou repetir para você: não tenha medo de ser grande, tenha medo de ser comum. As pessoas comuns, elas têm medo de serem grandes, porque elas sabem que com a grandeza vem muita responsabilidade, com a grandeza vem deserto, com a grandeza vem muitas feras, com a grandeza vem diabo, mas com a grandeza vem os anjos, com a grandeza vem a palavra de Deus, com a grandeza vem o Pai, com a grandeza vem o Pai falar para você, com a grandeza vem o Espírito Santo que paira sobre você, com a grandeza vem o Espírito Santo que repousa sobre a sua vida. A grandeza, quem deseja fazer algo grande precisa entender que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus e que os anjos de Deus sempre irá cercar e irá trabalhar a favor daqueles que querem fazer algo grande para Deus e para este mundo. Jesus está sendo preparado para fazer algo grande para este mundo, e ele está nos ensinando no início do seu ministério, no princípio do seu ministério, ele está ensinando como crescer e como fazer algo poderoso para este mundo. Nós vemos nessa geração de obreiros que querem ser obreiros porque querem holofotes. Pessoas que querem serem pastores porque querem fama. Pessoas que querem serem cantores porque querem holofotes, porque querem seguidores, porque querem dinheiro, porque querem essas coisas. A pessoa que quer fazer algo por dinheiro é uma pessoa fracassada em si, nas suas bases ou na sua raiz. Alguém que faz as coisas somente por holofote é alguém com a crise existencial que não sabe quem ele é próprio. Alguém que deseja algo porque quer mostrar para as pessoas. Escute, quem quer fazer algo grande para Deus e para os homens, quer fazer primeiro para agradar a Deus e para resgatar aqueles que não estão perdidos, e não para mostrar que é maior do que eles. Jesus está nos ensinando. Obreiros, líderes, é por isso que você é um abusador
É por isso que você é abusador de autoridade. É por isso que você não lidera as pessoas, você chefia as pessoas. Porque liderar pessoas não é mantê-las debaixo da sua grosseria. Liderar pessoas é fazê-las voarem. E, se possível, mais altos que você. Jesus não treinou discípulos para fazer coisas iguais a eles, mas ele treinou discípulos para fazer coisas maiores. Jesus não treinou discípulos para eles ficarem debaixo somente aqui da sua sombra, ele treinou discípulos para irem no lugar dele. Porque quem deseja fazer algo grande para Deus, não deve ter ciúme da sua liderança, não deve ter ciúme. Quem deseja fazer algo grande, ainda esse é o caminho. O caminho é o deserto. O caminho é a tentação. O caminho é o jejum, é a oração e às vezes a escassez. É a palavra de Deus. Olha como é extraordinário que a Bíblia diz. Que Jesus entrou no deserto, ele entra ali naquele deserto. Satanás está tentando escassez, tudo contra Jesus. Ele está ali, feras, deserto e diabo. Mas havia anjos. Tem anjos de Deus contigo agora, enquanto eu estou falando. Tem anjos do Senhor te cercando agora, enquanto eu estou liberando esta palavra e você está ouvindo esta palavra. Agora, é maravilhoso, é poderoso o que a Bíblia diz. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 4 diz: E voltando Jesus do deserto para Nazaré, ou para Galileia, voltando do deserto na virtude e no poder do Espírito Santo, e a sua fama corria por todos os lugares. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Porque quando Jesus chegou ao deserto, quando Jesus chegou no lugar onde foi ser batizado por João, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, Jesus não era conhecido das pessoas, ele estava em completo anonimato. Quando Jesus chegou no Rio Jordão, as pessoas não perceberam, ele passou no meio delas e eles não perceberam quem ele era. Depois que ele retorna, que o Espírito levou ele ao deserto, quando o Espírito Santo está trazendo de volta, porque o evangelista Lucas faz questão de dizer que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele de volta a Nazaré. O Espírito que levou ao deserto também foi o mesmo Espírito que o trouxe, porque o Espírito Santo cuidará de você lá no deserto e trará você de volta ao lugar que você tem que cumprir a profecia de Isaías 61. E ele retornou, e ele não retornou da forma que foi. Quando Jesus foi ao deserto, ele foi sem ser conhecido no anonimato. Mas quando ele retorna, diz a Bíblia, Lucas diz, e ele retornou e a sua fama percorria. A fama de Jesus, agora todo mundo em Nazaré, agora todo mundo em Jerusalém, agora todo mundo na Galileia, em Cafarnaum, sabe quem é Yeshua. Todos agora sabem quem é Jesus. Por que eles sabem quem é Jesus? Porque ele voltou na virtude do Espírito Santo, porque ele voltou no poder do Espírito Santo, porque ele voltou agora, ele passou pelo seu deserto, ele passou pela sua escassez, ele passou pelas feras, ele passou pelo diabo, ele passou por si próprio, cheio do Espírito Santo. Deus tem algo para a sua vida para te fazer grande. Ele deseja que a sua fama, pastor, a palavra fama está na Bíblia, você não pode questionar isso. Deus usa a fama, sim, para fazer homens grandes fazerem grandes coisas para Deus. Deus usa a fama porque a fama é uma isca de atrair pessoas. E a Bíblia diz que a sua fama percorria por todos os lugares. Agora, a fama de Jesus a fama dele está em toda a região e impregnou em Nazaré. Quando Jesus chega em Nazaré, ele abriu o livro do profeta, deram a ele o rolo de Isaías, ele disse, hoje se cumpriu esta profecia. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas. Ele diz, e o Espírito está sobre mim. Jesus diz, o Espírito está sobre mim. Por que Jesus está dizendo que aquela palavra estava se cumprindo naquele momento e aquela palavra era verdadeira? Porque Lucas diz mais lá em cima,
e voltando na virtude do Espírito Santo. Jesus tinha certeza agora que o Espírito estava sobre ele, porque foi o Espírito que levou ele lá. E foi o Espírito Santo que fez a fama de Jesus correr. Escute, não é a sua oratória, não é o seu talento de fazer as coisas em si, não é simplesmente a sua envergadura de cantar, não é o seu dinheiro, não é o seu eu. Essa é a fama do Espírito Santo. Não queira a fama dada pelos homens, queira aquelas que é dada pelo Espírito Santo. Aquela fama que é dada pelo Espírito Santo, mesmo que lá em Nazaré as pessoas não recebam, não queira acreditar, mas mesmo assim saberão que você é grande. Grande pela palavra em que Deus, o eterno Deus, deu a Jesus. E Jesus disse: o Espírito está sobre mim porque me ungiu. O Espírito Santo ungiu? Agora, vamos lá. Porque me ungiu. Jesus começou uma grande obra para Deus e para o mundo na unção. Ele começou uma grande obra para Deus e para o mundo na unção do Espírito Santo. Não foi no talento dele, não foi na forma de falar dele, não foi no seu dinheiro, não, ele começou na unção. Tudo que um homem obreiro de Deus, um líder de Deus tem que fazer, uma líder de Deus tem que buscar a unção. Você não pode realizar nada para Deus sem a unção do Espírito Santo. Você não pode começar algo para Deus sem ser coberto pelo poder do bendito Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo de fora da sua vida é deixar a grandeza de verdades fluir na sua vida. O poder do Espírito Santo repousa sobre pessoas que ainda têm coragem de enfrentar desertos. Repousa sobre pessoas que ainda têm coragem de jejuar, de orar, de resistir ao diabo e resistir a si mesmo. Jesus disse: o Senhor me ungiu com o Espírito Santo. E é isso que eu oro agora. É isso que eu libero esta palavra para que a unção do Espírito Santo venha sobre a sua vida, porque Deus te chamou para uma coisa grande. Ele te escolheu para uma coisa grande. Ele te chamou para fazer algo grande para ele e algo grande para este mundo. Você não veio a este mundo só por vir ao mundo. Você veio ao mundo porque Deus tem um propósito poderoso para a sua vida. E o propósito poderoso da sua vida, esse deserto que você está passando, a escassez que você está vivenciando, a luta que você enfrenta neste momento, às vezes o ataque que você está sofrendo pelo diabo, pelas feras e pelas dificuldades. Tudo isso indica que algo grande está acontecendo em sua vida. Algo poderoso, eu libero sobre ti que algo poderoso de Deus vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Aqui nós estamos finalizando essa palavra. Guarde essa palavra, segue no nosso canal para mais vídeos, recebe sempre a palavra de Deus de uma forma profética sobre a sua vida, aqui no nosso programa de revelação bíblica. Que Deus te abençoe, compartilhe o vídeo, põe nas suas redes sociais, porque esta mensagem precisa chegar a muitas pessoas e Deus vai te usar para isso. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Yeshua.